E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô trazendo mais um desenho aqui pra vocês. E o desenho de hoje é do Asta e Yuno de Black Clover. Então, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui. E assiste até o final, tá? Não pula nenhuma parte desse vídeo porque esse desenho assim tá incrível. Foi literalmente o desenho assim que eu demorei mais tempo pra poder terminar. Foi um dos desenhos mais trabalhosos porque essa referência que eu peguei tem muito, mas muito detalhe mesmo. Então fica até o final porque deu muito trabalho de fazer esse desenho. E bom, né? Quando eu tava pensando em fazer um desenho, eu queria fazer um desenho diferente, sabe? Um desenho mais trabalhoso. Então, eu procurei um personagem que eu nunca tinha feito e que fosse interessante, né? Aí eu pensei no Asta, só que eu não queria fazer ele sozinho, eu queria fazer mais do que um personagem. Aí eu pensei, né, no Yuno. Por mais que eu nunca assisti Black Clover, eu sabia, né, que meio que os dois eram protagonistas, assim. E eu decidi fazer os dois na transformação deles, né? Se eu não me engano é a forma final, então deu bastante trabalho. E como eu não assisti o anime, eu não sabia dos poderes e tudo mais, eu preferi pegar uma referência já pronta e mudar algumas coisas, colocar o traço igual vocês estão acostumados aqui mesmo. Então eu busquei uma referência e comecei a fazer. No processo eu já tava querendo desistir, porque, mano, essa referência, velho, assim, eu acho que foi o desenho mais trabalhoso que eu já fiz no canal, porque, se eu não me engano, eu gastei cerca de 8 horas ou 9 horas pra fazer esse desenho todo, sabe? Então, foi tudo de uma vez, porque inclusive eu tô gravando tô narrando, né, esse vídeo meia-noite, porque, nossa, deu trabalho demais. Foi muito corrido, mas no final ficou do jeito que eu queria. O Asta já era um personagem que eu queria fazer há um bom tempo, porque o design dele é muito top e uma oportunidade aí pra mim poder ter feito, né? E o mais legal dessa referência é o cabelo dele, que são de duas cores, e principalmente nessa transformação, né? Que metade do corpo dos dois, metade tá numa transformação e metade tá normal, então é uma coisa muito interessante. Agora partindo pra line art, essa line art assim, acho que foi a que mais demorou, porque eu gastei cerca de 2 horas pra poder fazer. Pode parecer aí no vídeo que é rapidinho, mas nem eu mesmo esperava que eu gastaria tanto tempo assim. Só que como vocês observam, tem muito detalhe nessa referência. O próprio Asta, né, o Yuno tem detalhes, mas não tanto quanto o Asta. Ele tem muitos detalhes, a pose também já complica bastante, porque ele tá com duas espadas na mão. Então assim, pra fazer o esboço não foi tão complicado, mas pra entender a referência em si, foi um pouco mais difícil, porque tem muito detalhe. Quanto mais detalhe, tipo assim, o cérebro se perde um pouco. Eu fiquei meio perdido, às vezes, na hora de fazer o esboço, para identificar o que é cada coisa. Mas no fim deu certo e, mano, essa line art deu trabalho, mas assim, eu gostei bastante do resultado dela e valeu cada segundo, sabe, que eu dediquei. Agora falando um pouco sobre o anime mesmo de Black Clover, eu fiquei com muita vontade de ver uns meses atrás, só que eu acabei desistindo. É que nem Chainsaw Man, né? Faz uma semana ou 2 semanas que eu tô falando pra mim mesmo que eu vou ver esse anime, e até hoje eu não vi nenhum episódio, sabe? Em questão de anime eu sou muito, mas muito enrolado mesmo, e eu tenho que tomar vergonha na cara e assistir esses dois animes, sabe? E principalmente terminar Attack on Titan, que até hoje eu não terminei a primeira temporada. Mas um dia eu termino de ver, né, esses animes. Mas o Black Clover é um anime assim que me chama a atenção, não só pelos personagens, sabe? Mas pela história, mais ou menos, que eu ouvi. Então eu tenho vontade assim de ver. E também alguns amigos já indicaram, falando que é muito bom. E um dia eu vou ver, tá, gente? Vou ler o mangá também e ficar por dentro da história desses animes, porque ultimamente o último anime que eu vi mesmo foi Jujutsu e o filme. Tirando isso eu não vi mais nenhum. E não foi por falta de tempo, tá? Foi porque eu sempre fico enrolando, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Agora partindo para a pintura do desenho, que assim, foi a parte mais trabalhosa. Eu cheguei a contar até as horas que eu fiquei cerca de 6 horas e 14 minutos, por aí, para fazer essa pintura, e foi tudo de uma vez, tá? Então deixa o like aí, porque vocês imaginam o tanto que minha mão tá doendo, né? E quanto isso foi cansativo de fazer. Bom, essa referência, a luz e sombra, né? Eu peguei direto da referência mesmo, eu não quis mudar. Eu mudei assim, pouca coisa assim em questão de pintura mesmo. Tem obviamente que a minha pintura que eu faço do meu jeito, não foi igual a capa do mangá, né? Se eu não me engano, acho que foi um pôster que eu peguei, eu não sei direito, mas é do mangá. E eu pintei
de uma forma bem cuidadosa essa pele do Asta, sabe? Eu queria que ficasse uma pele bem bonita mesmo. Tanto é que eu fiz bastante sombras e utilizei o sépia para deixar as sombras um pouco mais escuras. Deixei bastante pontos de luz, sabe? Para poder dar um destaque a mais para a pele, para o rosto do personagem. E a pintura ela ficou bem homogênea, tá, gente? Ficou bem lisinha mesmo. E eu gosto bastante de fazer pele assim, sabe? Que fica bem homogênea e não fica com um aspecto que eu forcei muito lá. Porque eu não gosto muito de fazer esse desenho, aquele aspecto que realmente parece que você assim, acabou com a folha de tanto que você apertou o lápis. Eu não gosto desse efeito que passa. A pintura dos olhos foi bem simples, até porque tá pequenininho aí. E é muito legal isso de fazer uma referência. Eu nunca tinha feito de metade do corpo tá de um jeito, né, na forma base e outra transformada, sabe? Acho que eu nunca tinha feito um desenho assim. E eu gostei bastante desse efeito que passa pro desenho, sabe? Pro personagem também. Bom, pra pintura do cabelo eu gostei bastante de fazer, né? Pelo fato de ficar de duas cores. E a parte preta foi a que eu mais gostei. Eu gosto muito de pintar cabelo preto. Eu acho que, tipo assim, fica muito legal mesmo. E foi isso. O cabelo foi bem simples. Pra essa pintura, né, do braço dele, que no caso tá preto, né, por causa da transformação, eu quis utilizar a tinta nanquim. Então eu utilizei a tinta nanquim normal e também diluí ela um pouco em água para ela ficar um pouco mais clara, sabe? Isso é muito utilizado. E aí fiz um degradê na mão. Para a pintura das roupas eu fui utilizando várias cores porque tem vários detalhes. Alguns detalhes meio de metal, outros vermelhos. E a maior parte da blusa dele mesmo é preta. Então, para poupar tempo, utilizei o nanquim normal e o nanquim diluído para ficar em um tom de cinza. Eu gostei bastante de fazer isso no desenho porque me poupou muito tempo e o resultado fica melhor. Eu pelo menos acho que pintar roupas com tinta nanquim ou com Copic, algo desse tipo, fica melhor do que pintar com lápis de cor. E tirando que é mais rápido, né? Para pintar, né, o chifre eu utilizei nanquim também para esse chifrudo. E foi isso. O chifre não tem nada demais. Para fazer essa bandana dele, utilizei um tomzinho de azul, porque essa parte da roupa dele é meio azul, meio cinza azulado. E fui misturando várias cores. Não tem muito segredo essa parte da roupa, não. Para a pintura das espadas em si, eu também utilizei nanquim para poupar tempo e também porque o resultado obviamente ficaria melhor, porque ficaria mais homogêneo e não precisaria, por exemplo, apertar o lápis de cor aí para poder fazer esse tom de preto. Então me poupou tempo e o resultado fica bem melhor do que com um lápis de cor. E tirando que fica bonito, sabe? Tipo, o resultado ele fica mais bonito porque fica mais homogêneo e dá pra fazer um degradê até melhor do Asta que eu vi no anime em si. A base dela, no caso a área de corte dela, a lâmina, ela tem meio que um degradê, como se fosse umas manchas pretas, umas manchas cinzas na espada. Então com tinta dá pra poder fazer esse efeito melhor do que com lápis de cor. Depois eu utilizei a caneta Posca em várias partes da espada para poder dar um brilhozinho e dar um efeito especial, sabe? Como se estivesse refletindo e fosse um objeto de metal mesmo. Finalizando a pintura do Asta, né? Minha mão já tava assim quebrada, tava só o pó da rabia, porque não, demorou pra caramba pra poder terminar esse Asta. E agora indo para a pintura do Yuno, a pele dele foi bem simples de pintar porque ele é bem pálido, então não tem muito segredo. Eu utilizo marrom escuro, um pouquinho de canela e o resto eu uso areia e rosa clara para misturar. Para a pintura dos olhos, como se fosse um olho amarelo, meio marrom claro, não tive muito trabalho também. Eu perdi uma parte da pintura do cabelo porque eu dei pausa e esqueci de retomar a gravação, né? Mas enfim, foi a pintura do cabelo que eu gostei bastante. Eu nunca tinha feito um cabelo no tom de verde, sabe? E foi legal de fazer, tirando que o cabelo dele não tem contorno com nanquim, sabe? Eu deixei com contorno de lápis de cor mesmo, acho que fica até um efeito legal pro desenho. E tirando que eu utilizei bastante tom de verde na referência do Yuno, na metade do corpo dele, porque como ele está transformado, é uma transformação dele e é verde, eu tenho que fazer como se tivesse um efeito de reflexo, como se essa cor estivesse refletindo nele, esse tom de verde. Então eu utilizei um tom de verde claro na pele, no cabelo, nas roupas também para dar esse efeito, e utilizei na maior parte, né, na metade do corpo dele, que fica literalmente tudo verde, por causa da transformação, é óbvio. A pintura das roupas não foi difícil, sabe? Foi uma pintura bem simples mesmo, porque não tem tantas cores assim. Ao contrário do Asta, né? Que tem vários tons de cinza que eu tenho que fazer diferentes para pintar cada parte, seja a espada ou seja a roupa. E uma parte legal de fazer no Yuno, né? Essa parte toda verde. Eu gostei bastante de fazer, que eu acho que deu um efeito muito legal pro desenho. E eu nunca tinha feito nenhum desenho desse tipo. Agora pintando essa espada dele aí, né? Seja lá o que for. Foi bem simples, porque é um tom de verde bem clarinho que você tem que fazer.
E para que ela apareça mais, né, para que dê um contraste a mais, eu teria que pintar o fundo de preto igual na referência. Então eu utilizei a tinta nanquim, fui pintando com paciência, né, por mais que eu já estava muito cansado nessa parte do desenho. Fui pintando cada parte, deixando sempre um espacinho entre a tinta e entre essa figura da espada, para poder fazer um degradê, sabe, como se fosse um brilhozinho em volta. Depois eu utilizei a caneta Posca para poder controlar essas partes, controlar o cabelo do Asta também para dar um destaque no fundo preto. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do desenho e do vídeo. Deixa aqui nos comentários para me saber o que você achou. E agora fique com o resultado final do desenho. Até o próximo vídeo.